que resgatar o pré-64 agora, em pleno século XXI? Qual que é a importância historiográfica disso? Qual a importância política disso? Qual a importância revolucionária disso? Afinal, se somos revolucionários, né? E queremos construir, né, nesse momento, uma revolução brasileira, uma revolução latino-americana, uma perspectiva revolucionária, se a gente não quer se deixar dominar como acadêmicos e sim de sermos intelectuais públicos, né, que propõem uma intervenção na realidade e que não estão atrás apenas de um marxismo chamado de científico, onde a gente fica dentro do nosso gabinete, né, produzindo uma teoria que a gente não sabe se vai ser utilizada ou não na realidade social. Então, eu costumo dizer que, lá como diz o Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho que todo professor, que é o que nós somos, todo intelectual, toda pessoa que tem uma militância, né, que queira fazer a revolução no seu país e articulada com o seu continente, ele precisa ir também aonde o povo está. Ou seja, nós nem podemos desprezar a vanguarda, o pensamento vanguardista, se nós estaríamos, né, desprezando a frase mais importante, que é a seguinte: não há revolução sem teoria revolucionária. Assim como também não há contra-revolução sem teoria contra-revolucionária. E se nós queremos fazer a revolução, nós temos que fazer a teoria revolucionária. Mas como? Num gabinete? Claro que não. Então também a questão da espontaneidade da classe e estar inserido na luta de classes, né? E de estar inserido na luta de classes. Aí temos que lembrar de uma coisa muito importante. As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Então nós que somos intelectuais de esquerda, pessoas de esquerda, militantes sindicais de esquerda, militantes do movimento social de esquerda, militante de base de esquerda, nós não podemos deixar de lembrar que se nós estamos num momento de domínio da classe dominante, as ideias dominantes exercem influência sobre nós. Não basta a gente se autodeclarar de esquerda que a gente escapa dessa influência. E é aí que eu digo de uma certa carga historiográfica, né, que a gente precisa combater, que é a hegemonia historiográfica que bota determinados assuntos no silêncio. Ou, se não dá para pôr no silêncio, na desqualificação. Eu vou dar um exemplo concreto. O governo João Goulart. O governo João Goulart foi um governo sobre o qual ocorreu o golpe de 64, aquele golpe matrizante na América Latina para a vitória do lado do chamado primeiro mundo e não do segundo mundo, da chamada Guerra Fria, que de fria não tinha nada, e contra uma estratégia terceiro-mundista que estava sendo articulada justamente por João Goulart na América Latina, por Tito e por Nasser, que era, naquele momento da Guerra Fria, naquele momento do pré-64, não vamos esquecer, Cuba tinha feito a Revolução em 59. A Revolução Chinesa campeava. Era um momento onde tudo podia ter mudado no mundo. Um momento do qual hoje a gente está mais distante, mas que a gente não pode abandonar como se tivesse um futuro ausente. Então, por que resgatar o pré-64 no Brasil? Por que resgatar a ideia de revolução brasileira que esses grandes autores hereges, rebeldes e renegados faziam? Eu vou falar aqui um pouco, né, do Álvaro Vieira Pinto, do Guerreiro Ramos, do próprio Nelson Werneck Sodré, do Leôncio Basbal, né, de um conjunto do Darcy Ribeiro, do Teotônio dos Santos, do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, autores que a partir do golpe passaram a ficar proscritos, como hereges, como pessoas que faziam um tipo de produção intelectual que era de intervenção prática no processo revolucionário e que, né, passaram a ser desqualificados como não científicos. Daí, naquele momento anterior, eu ter diferenciado ciência de ideologia não como necessariamente contrapostos. Porque a ideologia mais difícil de se combater é aquela que se apresenta como não ideológica. E essa, na esquerda, a gente se confunde. Então, o momento do pós-64 que vai estudar o pré-64 é o de uma reforma universitária e da pós-graduação que recebeu verbas de institutos norte-americanos, formando institutos dentro das universidades, especialmente as paulistas, mas também no Rio, um pouco em Minas, né? Que foi também no Sul, mas fundamentalmente em São Paulo, num sentido historiográfico que tinha que mediar com a esquerda, mas também tinha que criticar a ditadura, e aí ficou uma coisa híbrida, esterilizada,
que não falava mais de revolução, falava contra o atraso e contra o autoritarismo, mas não ia no núcleo da questão, que aí sim, a teoria marxista da dependência, que no começo nem tinha o marxista no meio, era uma discussão da teoria da dependência, mas que depois teve que ser caracterizada assim para se diferenciar da teoria da dependência formulada pelo FHC. Na teoria da dependência formulada pelo FHC, se proclama o quê? Renegociação dos nossos graus de dependência. Como se nós não tivéssemos o desenvolvimento do nosso subdesenvolvimento. E na teoria marxista da dependência, especialmente Rui Mauro Marini, você tem o quê? A propositura de uma superação da dependência numa perspectiva de transição socialista. É completamente diferente. Uma coisa é você denunciar o subdesenvolvimento e a dependência, outra coisa é você falar do atraso e do autoritarismo. E aquela teoria de esquerda mais bem comportada do pós-64, que postulava inclusive algumas conveniências dentro do regime, né? Porque uma coisa é você ter decreto de expulsão e não poder voltar para o Brasil, como o Marini. Outra coisa é você voluntariamente, porque no Brasil as coisas não estavam boas, você ir para um outro país para produzir a sua teoria, como o Fernando Henrique Cardoso fez. Né? Eu acho que aqui então é que eu quis dizer o que é uma influência hegemônica historiográfica e como que você a combate. Toda essa grande teoria do pós-64 que tentou explicar o pré-64 como um colapso do populismo, claro, ela viu o pré-64 de uma forma preconceituosa, né? Fazendo crítica ao trabalhismo e ao comunismo. E nasce como, né, uma nova leitura de esquerda para um novo partido, para novos movimentos, né, que surgiriam fazendo críticas à questão da vanguarda, propondo um autonomismo da classe operária, né? E eu inclusive tenho um artigo aqui na Lutas Sociais número 37, esse grupo de pesquisa da PUC do qual eu participo há muitos anos, e dessa revista Lutas Sociais. Quando fez 20 anos, publiquei aqui esse artigo sobre a questão, a crítica a essa teoria do autonomismo da classe operária, né? Uma crítica absolutamente, né, evidentemente respeitosa a essa teoria, mas entrando dentro do núcleo do que significa identificar subdesenvolvimento e dependência, ou dizer que a gente só renegocia graus de dependência. Né? Quer dizer, ser uma esquerda aceita pelo sistema ou ser uma esquerda que rompe com o sistema? E aí é claro que a gente paga um preço. Muitos pagaram com o preço do exílio, da tortura, da morte e de não ter condição, inclusive, de voltar para o Brasil para continuar participando da universidade ao qual eles pertenciam. Né? Fosse ela a universidade que fosse, principalmente aqui em São Paulo. Então eu costumo dizer, acho que isso é muito importante, né, que o resgate do pré-64 ele só tem que servir a um propósito, o resgate de uma perspectiva revolucionária com a crítica que o pré-64 merecer. Evidentemente aqui ninguém está dizendo que ali tudo que aconteceu estava correto, mas fundamentalmente a gente não abdicar da posição comunista, do que significa você propor, né, um caminho, né, para a luta que seja uma revolução socialista rumo ao comunismo. E não, né, simplesmente de uma compilação de ideias que vai propor a democracia como um valor universal, porque, enfim, se confundiu o que era comunismo com uma dada experiência de socialismo ou de um pós-capitalismo, como diz o Mesaro, que é por onde eu avalio. Muito dessa posição dos anos 1980 no Brasil, de uma rejeição às propostas de uma vanguarda, de um comunismo, de um partido comunista, tinham a ver com um trauma, como tinham sido as experiências do chamado socialismo real. Até aí, perfeitamente compreensível. Mas, por conta disso, abandonar a perspectiva comunista, aí já é um salto que é um dado oportunismo para fugir de um discurso mais radical de superação do capital e do capitalismo, ou seja, né? Então, aquilo que significava resgatar um momento do pré-64, eu queria dizer aqui, que o ISEB, né, esse Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ele propunha, sim, um conjunto de intelectuais que faziam, numa análise mannheimiana, né, aquele grande pensador que influenciou muito os anos 50, um movimento de ideias. Essa é uma expressão mannheimiana, inclusive, né? Um movimento de ideias nacional desenvolvimentista. E o primeiro ISEB, aquilo que a gente chama do ISEB mais ali do início dos anos 50, né?
e que tinha um conjunto de autores muito importantes, Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, que era o mais conservador dentro do ISEB, mais progressista de um ponto de vista, se você comparar com a Escola Superior de Guerra posteriormente. Você tinha o Álvaro Vieira Pinto como filósofo, o Nelson Werneck Sodré como historiador, você tinha um conjunto de intelectuais ali, Roland Corbusier. Eles eram autores, estavam no Rio de Janeiro, dentro de um instituto, fora da universidade, propondo uma teoria de intervenção prática no desenvolvimento brasileiro. O ISEB dá uma esquerdizada, uma radicalizada para o discurso de Revolução Brasileira entre os anos 58 e 59, com a saída do Hélio Jaguaribe do grupo, né? A minha dissertação de mestrado é sobre a utopia nacionalista do Hélio Jaguaribe, uma crítica a esse momento do ISEB, e que vai para uma proposta dos cadernos do povo brasileiro, que é o que eu fiz no doutorado, com um debate nacionalista com o projeto de Revolução Brasileira. Para você ter uma ideia, o Francisco Julião escreve o primeiro número desses 28 volumes, que, como eu já disse aqui, vendeu 1 milhão de exemplares em 2 anos, passava de mão em mão, tinha toda uma discussão revolucionária de peso, mas era escrito em linguagem mais acessível. Para quê? Para que o intelectual fosse onde o povo estava. Explicando o quê? As reformas de base do governo João Goulart. Né? E aí o primeiro volume se chama O que são as Ligas Camponesas, do Francisco Julião, que estavam incendiando o Brasil naquele momento. Então imagine o que é uma coleção ter como primeiro número o que são as Ligas Camponesas. O Nelson Werneck Sodré escreveu Quem é o Povo no Brasil? O Osni Duarte Pereira, que era um desembargador comunista, quem faz as leis no Brasil, explicava exatamente o funcionamento do Congresso e quem fazia as leis favoráveis ao capital estrangeiro no Brasil. O Álvaro Vieira Pinto, que eu já citei, vendeu 5 edições de 20 mil exemplares, 100 mil exemplares, porque os ricos não fazem greve, e eles não fazem greve porque eles não trabalham, certo? Mas aqui está tudo bem melhor explicado. O Vanderlei Guilherme, que é um dos únicos livros feito por um grande pesquisador do livro, né, no Brasil no pré-64, que tenta dizer quem dará o golpe no Brasil, segundo, né, essa pesquisa sobre o livro no Brasil, o único autor que no pré-64 falou do golpe. O Teotônio Júnior, que é o Teotônio dos Santos, grande camarada. Quais são os inimigos do povo? O Bolívar Costa, quem pode fazer a revolução no Brasil? O Nestor de Holanda, como seria o Brasil socialista? O Franklin de Oliveira, o que é a Revolução Brasileira? O Paulo Schilling, o que é a reforma agrária? Como atua o imperialismo yankee? Como são feitas as greves no Brasil? Como planejar nosso desenvolvimento? A igreja está com o povo? De que morre o nosso povo? O que é o imperialismo? Por que existem analfabetos no Brasil? E assim vai até o 28º volume, que não por acaso, né, foi uma das primeiras instituições a ser, né, o ISEB, defenestrada, incendiada e vandalizada no golpe de 64, no 1º de abril. A UNE também, né, que ajudava a propagandear esses cadernos pelo interior do Brasil. O pessoal dos Centros Populares de Cultura da UNE pegavam esses cadernos, faziam peças do Brecht, subiam em cima de um caminhão, iam para o interior do Brasil e explicavam esses cadernos e as reformas de base, né, para a população, que é uma coisa que você faz sem Twitter, sem e-mail, sem Facebook, sem redes sociais, né? De uma maneira que você vai até onde o povo está, de uma maneira fisicamente presente, né? Em toda uma proposta revolucionária. E a própria editora Civilização Brasileira, do grande Enio Silveira, o grande editor, né, de esquerda, e que publicou tantos livros importantes para a história do livro no Brasil, para a história da Revolução no Brasil, na verdade, e que também teve bombas na livraria da Civilização Brasileira, enfim. O golpe de 64 ele vem com tudo em cima do ISEB, da UNE, da editora da Civilização Brasileira. Esses cadernos são incendiados em Belo Horizonte, em praça pública. O IPES e o IBAD faziam propagandas pró-golpe, né? Dizendo, se o seu filho carrega este livrinho, e mostrava, né, a capa desses cadernos do povo brasileiro, ele é um comunista, tome cuidado, pegue o seu livro, queime este livro. E queimaram em praça pública em Belo Horizonte. Então, toda uma campanha, né, de agitação e propaganda contra o comunismo, que naquele momento fazia, né, e é aqui que eu gostaria de precisar um pouco mais, né, a importância do nacional dentro da nossa luta revolucionária internacional. Ou seja, não vamos desprezar o tema do nacionalismo,
como um tema de uma esquerda, de uma direita, né, chauvinista e que faz o discurso do nacionalismo contra tudo e contra todos. O tema do nacionalismo, o Estado Nacional, esta temática, né, com quem eu tanto estudei, né, no meu mestrado e doutorado, que a gente é um dos nossos nichos de pesquisa nas lutas sociais, né, e toda a relação do nacionalismo com o marxismo é um tema que a gente não pode deixar para a direita dominar. Nós temos que também, enquanto esquerda, né, desenvolver esse tema, entender o papel do nacionalismo. Mas, de todo modo, né, toda a discussão feita no pré-64, desvalorizada no pós-64, como se fosse um mero colapso do populismo, foi, na verdade, a instauração de uma esquerda mais social-democrata e que não vê na centralidade do trabalho aquilo que seria o foco para um pensamento revolucionário atual.